Bom, a gente segue acompanhando, daqui a pouco outras informações sobre essa votação na Câmara. Agora um outro assunto, uma pesquisa Poder Data indica alta de 7 pontos percentuais na aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro em relação ao último levantamento realizado 15 dias antes. Passou de 45% para 52%. É o maior percentual registrado em 2020. A taxa de rejeição manteve-se em queda, caiu 5 pontos no período. Há pouco mais de 2 meses, a administração federal era rejeitada por 50% dos brasileiros. Hoje, são 40% os que desaprovam o governo. O aumento da avaliação positiva coincide com a retomada da agenda de viagens do presidente. Na pesquisa concluída em 5 de agosto, 45% aprovavam o governo e 45% desaprovavam. Os dados foram coletados de 17 a 19 de agosto por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 2.500 entrevistas em 481 municípios nas 27 unidades da federação. O avanço da popularidade do presidente já havia sido evidenciado em recente pesquisa Datafolha. Inconformada com o resultado, a Folha resolveu enviar um repórter ao Nordeste para confirmar o fato. A reportagem se deparou com o óbvio. Cresce o apoio ao presidente Bolsonaro e o petismo perde força na região. Zé Maria, queria a tua avaliação sobre esses números dessa nova pesquisa, Zé. Olha, Vitor, eu já venho falando disso aqui há um mês, né? E quem me chamou a atenção foi um grupo de deputados, num encontro que teve aqui, deputados do Nordeste, traçando um quadro que eu falei aqui sobre, inclusive, uma mudança do perfil do eleitor do presidente Jair Bolsonaro. E quando eu vi relatos ali de deputados de Pernambuco, do Ceará, eu comecei a observar. E aí, em conversas com prefeitos, e a gente via claramente. Então, antecedendo estas pesquisas, eu tenho a impressão que eles já tinham pesquisas e ficavam com medo, envergonhados e tal, de publicar. Mas o presidente Jair Bolsonaro já tinha um detalhamento das pesquisas, inclusive com cortes, no sentido de saber exatamente quem é o novo eleitor do presidente Jair Bolsonaro, porque existe um novo eleitor do presidente Jair Bolsonaro, e por isso mesmo ele começou a andar pelo país. Então, é difícil de dizer se o aumento da popularidade vem em decorrência das andanças do presidente, porque eu tenho a impressão de que ele se sentiu, vamos dizer, seguro para andar pelo país depois de ver ali dados concretos de que a popularidade dele, a aceitação, tinha aumentado e muito. O primeiro teste foi na abertura das comportas lá, da transposição das águas do São Francisco. Ali o presidente teve uma recepção muito bonita no Nordeste, né? E houve ali a percepção de que algo mudou. Então essa pesquisa vem, na verdade, você testemunha que a gente já vem falando disso aqui há um tempo, né? E principalmente eu vou insistir sobre a mudança do perfil do eleitor do presidente Jair Bolsonaro, e isso é positivo. Chegou no momento também do governo ali, mais de 1 ano e meio de governo, em que ele já está demonstrando a que veio, está demonstrando o que é o governo, e as pessoas estão apostando. Até porque não há por onde correr. O presidente Bolsonaro foi eleito para 4 anos, então é preciso apostar, porque é apostar no Brasil e pronto. A tendência é esta mesmo, de queda da rejeição, e a popularidade do presidente aumenta. Ficam aqueles resistentes ali, entre 20% e 25%. Eu acredito que isso aí vai até o final do governo. Diga, Fiuza. A gente vinha, antes da pandemia, numa percepção clara da população de que o governo estava trabalhando, né? Nós daqui também sempre na observação não sabíamos se viria um governo mais ou menos operativo. E você teve um primeiro ano, apesar de uma oposição muito violenta, né? Começou, inclusive, essa mensagem de oposição com a tese de que as eleições tinham sido ilegítimas, vocês devem lembrar, né? Durante 6 meses de governo, foi uma narrativa de que um golpe do WhatsApp tinha eleito o Bolsonaro, né? Hoje parece piada, depois de tanta coisa que aconteceu, mas foi assim que esse governo começou, né? O Paulo Guedes foi demitido umas 253 vezes em 2019, já umas 400 em 2020,
mas entregaram muita coisa. Entregaram a reforma da Previdência, que o povo entendeu que era importante, medidas de desburocratização, medidas contra fraudes, né? A gente estava falando outro dia aqui de combate à corrupção. Fraudes no INSS foram combatidas. O Natal de 2019 foi o melhor dos últimos anos, cerca de 5 anos. E eu acho que o povo estava entendendo que o governo estava tentando uma agenda correta. Veio a pandemia e sobreveio uma nova tese, né? Uma nova tese dessas pessoas que... a resistência cenográfica, né? Essas pessoas que não aceitam a democracia e querem derrubar governo, já estavam assim antes, não é só com Bolsonaro isso não. Já estavam assim, desde o impeachment da Dilma, já tinha essa tese ali de tentar derrubar governo e impedir a agenda de construção. É essa agenda de construção que é refletida nessa pesquisa, né? A gente deixa sempre aí uma margem de dúvida em relação às pesquisas, não por má fé, mas não é um retrato tão exato, mas é bem capaz que esteja sendo percebido assim realmente, porque essa é uma percepção de governo, né? Então, sobreveio a pandemia, a nova tese de que o presidente era o autor de um descalabro, era um autor, né, de um abandono do enfrentamento da pandemia. Espalharam essa cascata de que o STF não coibiu as ações do governo federal. Tem até hoje a agência de checagem de fato aí dizendo que isso é falso, que o STF não tirou as prerrogativas do governo federal, ou seja, agências de checagem de fatos que mentem, né? Que não veem decisões judiciais contra o governo federal, dando autonomia aos estados para fazer a diretriz de combate à pandemia. Então, nessa atmosfera muito tóxica, o governo continuou atuando. Acho que coisas que a população percebe, né, como o Zé Maria citou, as obras de chegada de água, né, isso em plena pandemia, quando a tese seria, bom, o país está parado. Em parte não tinha como não estar mesmo, né, porque esse vírus é uma explosão. Mas o governo continuou operando e ministros como Tarcísio Gomes de Freitas e Rogério Marinho andando pelo país. E não é só andando, não, inaugurando obra que estava parada. Isso é muito sensível a isso, né? Obras que se arrastam durante muito tempo, inclusive vão encarecendo, e eles entregando água, entregando estrada. A população percebe esse tipo de coisa, né? Percebe que é um governo que, no mínimo, tem uma equipe esforçada que tenta levar o país adiante. Augusto. Os números podem não ser exatamente esses, mas um pouquinho dentro da margem de erro, sobe, desce, tá? Agora, está confirmado que o movimento já somos 70%, né, feito por aquela maluquice de um economista que somou até os que achavam o governo regular, ele somou os descontentes, tal, chegou a 70%. Tá aí. Agora ele vai ter que lidar com uma minoria que continua achando o Bolsonaro genocida, o sujeito que só distribui dinheiro demagogicamente para conseguir apoio do Nordeste. Não. Ele socorreu os desvalidos aí com um programa de ajuda semelhante ao Bolsa Família, por que não? Então ele não pode ser acusado de fazer uma coisa que foi celebrada quando veio do governo Lula, ou semelhante a medidas que foram tomadas com os aplausos do PT e da oposição em geral durante o governo Dilma. Com ele está funcionando. Eu acho que essa observação sobre obras é fundamental. Quando um país está parado por governadores medrosos, tá, que se refugiar durante a guerra, vocês não saem da trincheira e assim você ganha o conflito? Claro que não. Claro que não. O adversário uma hora chega e te atropela. Eles recorreram ao isolamento e o Bolsonaro corretamente começou a inaugurar obras e a prosseguir, concluir, em vários casos, obras que vinham do século passado. Por exemplo,
Ferrovia do Sarney, que começou em 1988. Roubaram barbaridade e não concluíram coisa nenhuma. E agora essa ferrovia prossegue. Ao fazer isso, e o Bolsonaro acertou, como estão mostrando todas as pesquisas. Espero que o presidente continue ignorando discussões sobre miudezas que só atrapalham, continue evitando discussões ideológicas, não vale a pena, e espero que ele continue tratando com tranquilidade os ataques absurdos aí que ele recebe. Está aqui mais uma prova de que é isso que funciona. Tranquilidade, equilíbrio, não adianta nada bater boca.